Galera, bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje vamos abordar uma revisão geral de Física 2, percorrendo aí o caminho desde a termologia, ou seja, toda a física térmica, passando pela ondulatória e finalizando com a óptica, melhor dizendo, com a óptica geométrica. E a primeira questãozinha já está disponível aqui para gente, olha só, uma questão de escalas termométricas. Todas as questões serão do concurso de vocês, da EA. Olha para cá. Os satélites artificiais em órbita da Terra são expostos a ciclos severos de temperatura, pois durante metade de sua órbita recebe os raios solares e na outra metade não recebe essa radiação. Portanto, os satélites estão a uma temperatura no primeiro momento, muito alta, tá vendo? E depois numa temperatura muito baixa. E ele dá essa temperatura aqui, ó. Tá vendo? Essa variação vai de menos 90 até 90 graus positivo. A gente já aprendeu que variação de qualquer coisa é a temperatura final, no caso aqui, né? É aquela coisa final, mais 90, menos a coisa inicial, que é menos 90. E aqui, ó, eu tenho uma variação de temperatura na escala Celsius de 180 graus Celsius. E a pergunta é, essa variação em Fahrenheit corresponderia a... Bom, a gente tem uma relação entre Celsius e Fahrenheit já prontinha pra gente, e a gente viu isso em sala. A variação do Celsius sobre 5 é exatamente igual à variação do Fahrenheit sobre 9. E aí, substituindo o 180 aqui, ó, ficaria 180 sobre 5, no lugar de ΔC, né? É igual ao que eu quero sobre 9. E aí a gente divide aqui por 5, né? Como é que eu faço a divisão por 5? Lembra aquele esqueminha fácil? Pensa no dobro e volta uma casa. O dobro de 180, 360. Voltando uma casa, 36. Então ficaria 36 igual a variação do Fahrenheit sobre 9. Perfeito. E aí a gente finaliza multiplicando esse trocinho por 9. Tá bom? Então a variação do Fahrenheit é igual a quem? 36 vezes 9. Que dá exatamente, letra D ali, 324, ok? Então 36 vezes 9, 324 graus Fahrenheit, confirmando pra gente, moçada, a letra D. Pessoal, essa questãozinha é bem legal, ela fala de escalas arbitrárias, ela também caiu no concurso da EA 2019, tá bom? Então vem comigo, olha só. Roberto, empolgado com aulas de física, decide construir um termômetro que trabalhe com a escala escolhida por ele e a chamou de escala R. Para tanto, definiu menos 20 graus R como ponto de fusão e 80 graus R como ponto de ebulição. Sendo R a temperatura criada por Roberto e C a temperatura em Celsius, considerando o experimento seja realizado ao nível do mar, aí a gente tem referência da escala Celsius. A expressão que relaciona corretamente as duas escalas é... Então, olha aqui, eu gosto de colocar o que eu chamo de régua de temperatura. E você deve lembrar bem da aula, né? Onde uma réguinha vai representar a escala, por exemplo, de Roberto, e a outra escala que a gente tem como referência, que é a Celsius. Aqui vai de menos 20 graus R até 80 graus R. E como ele falou que o experimento foi realizado ao nível do mar, eu tenho que a escala Celsius vai de 0 a 100. A gente viu que os pontos fixos dependem da pressão atmosférica. E aqui, ó, se eu chamar isso aqui de R, eu vou ter uma temperatura equivalente aqui, ó, que eu chamo de C. E aí, usando o teorema de Thales, né, que é aquele tal da orelhinha pelo orelhão, a gente consegue definir. É o do meio menos o de baixo, e aí tu tem que tomar um cuidado, porque o de baixo é negativo, tá? Então aqui ficaria R menos 20 sobre o orelhão, lembra? 80 menos 20. Então 80 menos 20. Óbvio que na sua prova tu já faz isso direto, tá? Por exemplo, em cima botaria R mais 20, embaixo botaria 100. Então aqui, como é uma revisão, estou fazendo aqui meio que no passo a passo. C menos 0 e embaixo 100 menos 0, que é o orelhão aqui, ó. Perfeito. Aí aqui, como eu falei, resolvendo um pouco dessa equação, a gente teria o quê? Em cima aqui, R mais 20 sobre 100 igual a quem? C sobre 100. Tá vendo? Corta embaixo, ficaria R mais 20 igual a C. Passa para o outro lado,
R é igual a C. Ah, não, ele está isolando C. Ele está isolando C, então já acabou. Porque C é igual a R mais 20. Letra B, tá bom? Letra B dá a relação entre escala Celsius com a escala R. Fechamos essa questão. Eu acho que eu falei aqui letra C, tô até voltando aqui, mas é letra B, né? Tá marcado certinho ali, galera. Essa questão, especificamente falando, vai tratar da troca de calor. Deixa eu ver de quando ela é. É AR 2022. Então vem comigo, olha. Duas amostras, A e B, de água no estado líquido, de mesma massa, mesmo calor específico, possui temperaturas iniciais T e A, tá vendo? Temperatura inicial do A, temperatura inicial do B, tá bom? Sendo T e A maior que T e B. Então, a massa A de água é a que vai fornecer calor para a massa B de modo espontâneo. Essa mistura, tá vendo? A mistura obtida com as duas amostras, após algum tempo, terá uma temperatura final TF. Aí ele quer saber quanto vale a quantidade de água, de calor, fornecida pela amostra A à amostra B. Então, quanto de calor a amostra A cedeu? Então vamos lá, primeiro, para eu chegar à quantidade de calor, eu tenho que ter a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Eu só tenho a temperatura inicial, então para eu calcular a variação de temperatura, eu primeiro preciso calcular essa tal temperatura final. E é isso que eu vou fazer agora. Ó. Eu sei que QA mais QB tem que dar zero. Vocês lembram da equação fundamental da calorimetria. Quem seria o QA? A quantidade de calor cedida pela massa A. E aí ela é determinada pela equação fundamental da calorimetria. Então é o que macete para o A, ó, MC. Aí a variação em temperatura seria a temperatura inicial do A, final, melhor dizendo, né? Menos a temperatura inicial do A. Mais, deixa eu até recortar isso aqui e colocar para o lado. Não vai dar. Então volta aqui, volta tudinho, não tem problema. Só porque eu vou precisar de mais espaço. Então aqui ficaria M, que é a massa do A, calor específico do A, variação em temperatura, temperatura final do A e do B, a temperatura final é a mesma, menos a temperatura inicial do composto A. Mais, a mesma coisa, ó, massa de B, calor específico do B e a variação de temperatura do B. É a própria temperatura final, ele chamou de TF, né? Então vou botar aqui TF, menos a temperatura inicial do B. E isso tem que dar zero. Aí a gente pode cortar a massa, tá vendo? Quando está igualado a zero, a gente pode dividir ambas as parcelas, os dois lados, né? Pela mesma coisa. Então, fiquei aqui, ó, com TF mais TF, tá vendo? 2TF. Menos TI, menos TIA, menos TIB, né? Menos TIA, menos TIB. Igual a zero. Aí essas duas quantidades vão para o outro lado e eu passo 2 dividindo. De modo que TF ficaria TIA mais TIB sobre 2. Essa é a temperatura final, tá bom? Quando a gente tem a mesma quantidade da mesma substância, a temperatura de equilíbrio é a própria média aritmética dessas temperaturas. Então deixa eu fazer aqui, ó, uma divisão para a gente agora calcular de maneira isolada a quantidade de calor cedida pelo corpo A. Tá? Então, beleza. Deixa eu colocar aqui um vermelho só para representar um outro cálculo. Quantidade de calor cedida pelo A é MC delta T, tá vendo? Do A. E aí, aqui vem M, olha, quantidade de calor do A. MC. Quem é delta T? É a temperatura final menos a temperatura inicial, belezinha? Então, agora a gente continua. QA igual a MC e agora substituir essa expressão ali. Então, ficaria TIA mais TIB sobre 2 menos, aqui tem um menoszinho aqui, ó, menos TIA, ok? E essa é a expressãozinha que a gente tem que resolver. E a gente vem para cá, ó. QA igual a MC, esse 2 passa multiplicando ali no MC, né? Então vai ficar TIA mais TIB menos 2TIA. Então fica assim, ó. TIA mais TIB
menos, isso 2 passou multiplicando, 2TiA, tudo isso sobre 2, que é o denominador, melhor dizendo, em comum aí, tá bom? Aí aqui, ó, TiA menos 2TiA vai ficar menos TiA. Então eu vou botar o TB na frente, tá? Para não ficar negativo. Então, quantidade A é igual a quem? TIM, não posso esquecer do MC, né? E dentro desse parênteses aqui, ó, o TIB. E essa continha ali, ó, mais TiA menos 2TiA vai dar menos TiA. Isso tudo sobre 2. Isso confirma pra gente a letra A como opção correta para esse exercício. Olha, tem um sinalzinho de menos aqui, ó. Então não pode ser a letra A, né? Ele precisa ser marcado, deixa eu voltar aqui, ó, a letra B. Porque é MC, TIB menos TiA sobre 2, menos. Tá perfeito? Corrigindo aqui, gabarito, letra B, moçada. Galera, já essa questão aqui, olha, fala sobre 2 processos de calor envolvidos. Olha aqui, ó. Em um recente trabalho, os pesquisadores de uma instituição concluíram que 500 ml do total de água purificada durante o processo de fabricação do copo plástico são perdidos devido à mudança de estado líquido para o estado de vapor. Tá vendo aqui, ó? A 100 graus Celsius. Em termos de energia, que essa quantidade de água pura perdida equivale em calorias igual a... Então, o que está acontecendo aqui? Está ocorrendo a vaporização desse volume de água. Como ele informa aqui, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. E centímetro cúbico é equivalente a mililitro. Tá bom? Então, se eu tenho 500 ml, como a densidade informa que para cada 1 ml equivale a 1 grama, 500 ml nós temos ali 500 gramas, tá? Então essa é a massa de água. Como está ocorrendo 2 processos, para a água virar vapor é necessário que ela atinja 100 graus Celsius, isso considerando pressão atmosférica normal ao nível do mar. E ele fala que o processo começou a 25. Então no primeiro momento a água esquenta até 100 e aí sim vai ocorrer o processo de vaporização. Então a gente, para calcular essa quantidade de calor total, temos que calcular aqui, nós temos que calcular a quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor latente. Logo, essa quantidade de calor total seria equivalente ao Q macete, né, como a gente aprende, ΔT, mais o Q mole, que é o M vezes L. Perfeito. Então, olha aqui, ó, quantidade de calor total é massa 500 gramas, calor específico da água está aqui, ó, bonitinho informado, 1. E a variação de temperatura de 25 até 100, 75 graus ali. Mais M, que é 500, e o calor latente de vaporização já dá aqui, ó, 5.400. Não, na verdade, 540 só. Bom, e essa soma aqui dá a letra D como gabarito, tá vendo aqui? É 307.500 calorias, ok? Então confirma pra gente, gabarito, letra D. Questãozinha também da sua lista é AR 2020, olha pra cá, moçada. Em regiões mais frias, é usual utilizar o parâmetro da sensação térmica para definir a temperatura percebida pelas pessoas. A exposição da pele ao vento é uma das variáveis que compõem esse parâmetro. Se durante essa exposição a camada de ar em contato com a pele, lembrando que a camada é sempre mais fria, é constantemente renovada, ou seja, não é um ambiente fechado onde o ar vai trocar calor e vai esquentar, não é isso? O ar vai estar sempre sendo renovado, ou seja, você vai estar sempre em contato com o ar frio. Aí ele fala assim, ó, por outra temperatura menor que a pele, ou seja, a sua pele ainda vai continuar cedendo calor. Pode-se afirmar corretamente que, ó, não há troca de calor? Não. Sempre que 2 corpos com temperatura diferente estiverem no mesmo ambiente, ali haverá troca de calor. Letra B, não há troca de calor constante da camada de ar para a pele? Não, porque espontaneamente o calor flui do corpo quente para o frio. Aqui, nessa opção, está falando exatamente o contrário. Letra C, há troca de calor constante da pele para a camada de ar. Esse é o nosso gabarito, porque a pele está numa condição de temperatura maior e aí o calor vai fluir naturalmente do corpo quente
para o corpo frio, tá bom? Então, para essa questão aqui, ó, a troca constante de calor e o fluxo de calor vai da pele, como diz aqui, ó, para o ar. Gabarito letra C, moçada. Nessa questão nós temos um gráfico que é o que a gente chama de curva de aquecimento. Essa questão é da EAR 2019, ok? Olha, a figura a seguir mostra uma curva de aquecimento de 200 gramas de uma substância hipotética, tá bom? Inicialmente a 15 graus Celsius e ela estava no estado sólido, em função da quantidade de calor recebida. Então, no eixo X, tem aqui a nossa quantidade de calor em calorias e aqui a variação de temperatura na escala Celsius. Todas as vezes que o gráfico ficar constante, a temperatura não muda, mesmo recebendo calor, aqui está rolando um processo de transformação de fase. No caso aqui, como ele estava na fase sólida, a primeira transformação para se recebendo calor é a fusão e aqui é a vaporização. Olha, determine o valor aproximado do calor latente e vaporização dessa substância. Bom, vaporização está acontecendo nesse processo aqui. E aqui, olha, a quantidade de calor é de 11.000 até 15.000. De 11.000 até 15.000, eu tenho aqui 4.000 calorias. Então, Q igual a M vezes L. Essa é a expressão para o calor latente. 4.000 é a quantidade de calor, tá vendo? De 11.000 até 15. Massa, 200 gramas. E L é o que a gente vai determinar. Simplifica aqui, ó. Então, L vai ficar 40 por 2, 20. 20 calorias por grama. Confirmando qual o gabarito? Letra B, moçada. Questão bacana, moçada. EAR 2018, hein? Olha para cá. Vai falar aqui de potência térmica. Um corpo absorve calor de uma fonte, tá vendo aqui, ó? E qual é a taxa de fornecimento? 30 calorias por minuto. Toda vez que te der tempo numa questão de calorimetria, pense na potência, que é a quantidade de calor, nesse intervalo de tempo. Olha, a temperatura é dada em função do gráfico. Então, eu percebo que em 30 minutos, tá vendo aqui, ó? Em 30 minutos, que vai de 0 a 30, a temperatura variou 30 graus Celsius, ok? Porque ela foi de 20 até 50. A variação é a diferença entre esses extremos aqui. Aí ele quer saber a capacidade térmica. Bom, a potência é a quantidade de calor sobre o intervalo de tempo. E aí eu sei que a quantidade de calor pode ser dada pelo Q macete, tá? Então, potência. Mas como ele quer a capacidade térmica, ao invés do MCzinho, eu boto o Czão. Capacidade térmica é o MCzinho. Então, ΔT sobre ΔT minúsculo. ΔT maiúsculo representa variação de temperatura e ΔT minúsculo intervalo de tempo, tá? Cadê? Mas como a potência é dada aqui em minuto, eu posso usar meu tempo em minuto, que vai ficar tudo bonitinho. Então ficaria 30 calorias por minuto, Czão, variação de temperatura 30, e aqui, ó, o intervalo de tempo 30. Tá vendo? Tudo bonitinho. Então eu corto esse 30 com esse 30 e o Czão vai dar 30. Czão é igual a 30. 30 é o quê? Calorias para cada grau Celsius dessa substância. Isso confirma letra D. Questãozinha de gás, ainda dentro dessa termologia, né, que é o estudo dos fenômenos térmicos, a gente avançou aqui para o estudo dos gases. Olha, um cilindro dotado de um êmbolo contém aprisionado no seu interior 150 centímetros cúbicos ou ml, tá bom? De um certo gás a uma temperatura controlada de 22 graus Celsius. Então me parece que a temperatura vai permanecer constante, hein? E aí a pressão é de quanto? 2 Pascal, tá bom? Então essa aqui seria o volume inicial, ó, V0, e isso aqui um P0, pressão inicial. Considere que o êmbolo do cilindro possa ser movido por uma força externa, de modo que o gás seja comprimido a 1/3 do volume. Bom, eu tinha V0 e fui para 1/3 disso. Se quiser trabalhar numericamente, 1/3 de 150 é igual a 50. 50 por 3, tá bom? Então, volume final. Aí, olha, sem variar temperatura, o processo isotérmico. Tá, ok, não leva em consideração. Nessas condições, a pressão é igual a... Bom, a equação geral dos gases diz o quê? Que P... né? Eu vou botar assim, P0, V0 sobre T0, tem que ser igual a quem? A P final, V final sobre T final. Como T final é igual a P final, bom, as temperaturas são iguais,
temperatura inicial igual a temperatura final, a gente pode simplificar nessa equação e fica com uma equação mais reduzida, ok? Então, olha, P0 vezes V0 é igual a quem? P vezes V. Como P0 vale 2, tá vendo? E V0 vale 150, a nova pressão, que ele quer saber, né? Qual é a nova pressão se o volume for a 1/3? 1/3 aqui ficaria 50. Corta aqui, tá vendo? Passa para lá, vai ficar ali, ó, 30 por 5. Isso? Vai dar 6. Olha, ali vai dar 30 igual a 5P. Aí, P é igual a 30 por 5, isso vai dar 6 Pascal, tá bom? Num concurso, se você quiser fazer isso mais rapidinho, você analisa essa expressão, ó. Essa expressão está mostrando que para a temperatura constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. O que significa isso? Se o volume aumentar, a pressão diminui na mesma proporção. E se o volume diminuir, que foi o caso, a pressão aumenta na mesma proporção. Então, olha só, se o volume ficou 3 vezes menor, a pressão teria que ficar 3 vezes maior, grandeza inversamente proporcionais. Se a primeira pressão vale 2, a segunda pressão, 3 vezes maior, tem que ser 6, tá vendo? Faria mais rápido. É lógico, isso é uma análise mais complexa, mas se você tiver afiadinho, tu faz essa questão mais rápido e tempo é um fator primordial para o concurso. Uma questão de transformação gasosa e de gráfico, olha aqui, ó. O gráfico que melhor representa uma expansão, olha aqui, ó, uma expansão, deixa eu trocar a cor que tá branquinha, não marcou, uma expansão a pressão constante, tá? Se a pressão não muda, olha aqui para aquela expressão, olha, PV igual a nRT. Se a pressão não muda, ela é constante, tá bom? Então eu posso sim agora correlacionar volume com temperatura. Olha, vou isolar aqui, ó. O volume seria igual a quem? nRT sobre P. Isso aqui tudo é... O N é o número de mols. Uma amostra tem a mesma quantidade de gás ali, tá? Não está ocorrendo vazamento. R é a constante universal dos gases. E P, para esse exercício, está sendo considerado constante. Então, tudo isso aqui, ó, é constante. Então, eu posso dizer que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Gráfico que correlaciona duas medidas diretamente proporcionais. É uma reta crescente, ok? E aí, como são diretamente proporcionais e está aqui ocorrendo uma expansão, significa que o volume está aumentando. Se o volume aumenta, a temperatura também aumenta. Gabarito, letra A. Olha, mais uma questão aqui, ó, de transformação gasosa, só que ele dá um gráfico de volume por inverso da pressão, tá vendo? E eu tenho ali uma reta crescente, por exemplo. E aí eu já falei com vocês na questão anterior que isso corresponde a grandezas diretamente proporcionais, não é isso? E outra coisa, quando você tem uma reta, deixa eu colocar, eu estou um pouquinho na frente aqui, mas não é nada que comprometa o comando da questão. Ele fala assim, ó, uma amostra de gás ideal sofre uma transformação termodinâmica no gráfico volume em função do inverso da pressão, conforme a figura a seguir. Olha o comando. Assinale a alternativa que indica corretamente a transformação termodinâmica pelo qual passou essa amostra, tá bom? Então não é nada que comprometa ali a visão do comando da questão. Mas olha uma coisa interessante. Todas as vezes, tem um xizinho aqui, todas as vezes que eu tenho uma reta crescente, se eu dividir, por exemplo, esse valor para ordenar, tá vendo? Por esse, se eu pegar esse valorzinho aqui e dividir por esse, eu vou achar o mesmo resultado que eu fiz se eu fizer a divisão por esse valor e esse aqui, tá vendo? Esse por esse. Porque esses valores, para seguirem essa reta, tem que crescer proporcionalmente, essa que é a ideia. Esses valores crescem proporcionalmente, tá? Isso quer dizer que se eu pegar esse cara e esse cara aqui, ó, 1 sobre P, é essa razão da constante, tá bom? Então aqui, ó, V sobre 1 sobre P é igual a quem? Tá vendo? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai ser 1 sobre 1. O que que isso significa? Que V vezes P é uma constante. Tá vendo? Bom, se V vezes P é uma constante, e de acordo com a equação de Clapeyron, o que vem do lado de cá é nRT,
T, eu sei que isso é constante, então para deixar tudo isso ainda constante, é necessário que a temperatura não mude, tá vendo? E se a temperatura não muda, eu estou diante de uma transformação isotérmica, gabarito letra B. Olha para cá, meus queridos, questãozinhas da EA, questãozinha da EA, qual o ano? 2023 em termodinâmica. O gráfico da pressão em função do volume a seguir representa 3 caminhos, o caminho A, B e o C. Diferente, tá vendo? De uma mesma amostra, indo do estado inicial e final. Então, em todos os 3 processos, ele chega ao mesmo ponto final. Assinale a alternativa que indica corretamente a relação entre os valores em módulo, tá? Da quantidade de calor QA, QB e QC envolvidas nesses caminhos. Bom, ok. Eu sei que pela lei da termodinâmica, a quantidade de calor é igual a quem? Ao trabalho realizado mais ΔU. E eu sei que ΔU é uma variável termodinâmica aqui que só depende do ponto inicial e final. Só depende da variação de temperatura. Como a temperatura é uma função de estado aqui, né, no caso inicial e final, como os 3 caminhos a amostra vai do mesmo ponto inicial ao mesmo ponto final, ela sofre a mesma variação de temperatura. Logo, nos 3 processos, o ΔU vai ser exatamente igual. Então, o que vai determinar a quantidade de calor vai ser o trabalho realizado, tá? Se eu tenho maior trabalho, eu tive mais calor envolvido. Se eu tenho menor trabalho, eu tenho menos calor. Se eu não tive trabalho, eu não tive calor, tá bom? Essa que é a ideia. Então, pra gente aqui, o ΔU não vai ser um parâmetro de comparação, porque ele é igual nos 3 processos. Bom, e a segunda análise é como eu vou associar o calor com o trabalho? A partir do gráfico, como eu tenho, pelo menos de modo qualitativo, a quantidade de trabalho realizado, sabe? O valor do trabalho. Para um gráfico de pressão e volume, o trabalho é dado pela área. A área delimitada pela curva, tá bom? E o eixo X. Além do mais, quando não houver variação de volume, o gás não expandiu nem se comprimiu, o trabalho é zero, tá? Então, no processo, pelo caminho C, tá vendo? Eu tenho um trabalho aqui é zero, tá? Nulo. Esse trabalho aqui é isocórico, tá? E depois ele vai de C até F. Então o trabalho C vai ser representado por essa áreazinha aqui, ó, que eu tô fazendo de vermelhinho, tá bom? Um trabalho bem pequenininho, porque aquela área em relação ao gráfico é bem pequenininho. Agora, olha o trabalho B. O trabalho B é esse direto aqui, ó. Aí ele vai estar relacionado a toda essa área aqui, ó. Essa área azul, ó, bem maior que C. Ele vai até aqui embaixo, tá bom? É sempre delimitado pelo eixo X, no caso aqui o volume. Já o trabalho realizado no caminho A é toda essa área aqui, ó. Tá vendo? É desse ponto inicial até esse cara aqui, ó. Então, vocês podem perceber, por exemplo, que o trabalho A é bem maior que o trabalho C, que é maior, por sua vez, que o trabalho A é maior que o trabalho B, que é maior que o trabalho C, porque a área A, delimitada pela figura A, é maior que a área B, que é só um trapéziozinho, e que é maior que a área C, que é só esse retângulozinho aqui de baixo. Como o calor e trabalho estão diretamente conectados, porque o ΔU é igual, eu tenho que calor A é maior que o calor B, que é maior que o calor C. Isso dá pra gente a letra B. Letra B é o nosso gabarito. Questãozinha de ondulatória EA 2024. Olha para cá, por favor. A partir da intensidade sonora de 1 watts por metro quadrado, tá vendo? Então a gente já percebe que a intensidade é dada pela potência dividida pela área. Já é possível perceber efeitos dolorosos para o ouvido humano, considerando que o limiar da audição, ou seja, a menor intensidade audível, seja essa aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 12, determine o nível sonoro em Bell, a partir do qual os efeitos dolorosos podem ser percebidos. O nível sonoro, ele é definido por 10 vezes log, tá vendo? De I sobre I0. I é a intensidade que nós estamos ouvindo e I0 é a menor intensidade audível, que é aquela ali. Esse 10 aqui é só
para a expressão final dar em decibel. Aí a gente corta. Se você, para esse caso aqui, ó, não quiser colocar esse 10, não tem o menor problema, você já acharia o resultado em bel, tá bom? Só que é muito comum a gente usar o termo decibel por ser uma unidade mais do dia a dia. Então o nível sonoro seria 10 vezes log, tá vendo? De 1 sobre 10 elevado a menos 12. Aí esse cara sobe, né? Então ficaria N igual a 10 vezes log de quê? 10 elevado a 12. E aí o que eu faço? Esse cara vem para aqui, para frente, né? Então N é igual a 120 vezes log de 10. Log de 10 na base 10 dá 1. Então aqui a gente percebe que o nível sonoro é de 120 decibéis. Bom, se eu tirar, como ele quer em bel, basta dividir por 10, né? Dividindo por 10 vai dar 12, tá bom? Então 12 bel é a unidade que a gente estava procurando, confirmando o gabarito letra B, galerinha. Essa questão vai tratar de fenômenos ondulatórios ainda dentro desse contexto de intensidade. Olha aqui, ó. Uma fonte pontiforme produz ondas mecânicas esféricas, ok, ondas mecânicas esféricas, em um meio tridimensional uniforme e isotrópico. A intensidade é dada pela razão entre a potência irradiada e a área superficial da frente de onda. Considerando a potência P da fonte, é distribuída uniformemente na superfície da frente dessa onda. A intensidade, tá vendo? Em um ponto situado a uma distância D. Então, se o cara tá aqui, a distância, essa aqui é a fonte, e isso aqui é a distância D, tá vendo? E aí eu tenho que definir uma esfera que tem centro nesse cara aqui, ó. Tá vendo? Esferona aqui, ó. É assim que eu tenho que pensar. E aí eu entendo, é lógico, eu tenho que entender isso aqui como sendo uma superfície esférica, tá? E assim por diante. Tá aqui. E aí e essa distância D aqui é justamente o raio dessa esfera. E aí a intensidade é definida pela potência sobre a área, só que a área é de uma esfera. Então a intensidade é definida como potência sobre 4π R ao quadrado, e esse R aqui nesse caso é esse Dzinho ao quadrado. Então P sobre 4πd quadrado, P sobre 4πd quadrado, gabarito letra C. Qualidade fisiológica do som. Olha aqui, ó. Assinale a alternativa que completa incorretamente. Não, perdão. Considere, ó, assinale a alternativa que completa incorretamente a frase abaixo. Incorretamente, hein? Olha aqui, ó. Em uma orquestra formada por vários instrumentos musicais, é possível que os instrumentos diferentes emitam sons iguais, tá bom? Emitam sons iguais. Com timbres diferentes, pode emitir sons iguais? Pode. Na verdade, essa questão aqui, a letra A é que está errada, porque uma orquestra é formada por instrumentos diferentes, tá vendo? E o que diferencia cada instrumento é exatamente o fato de cada um ter o seu próprio timbre. Então, eu não poderia ter instrumentos diferentes emitindo sons com o mesmo timbre, tá vendo? Com timbres iguais. Então, os instrumentos diferentes emitem sons iguais, tá bom? Mas a nossa capacidade de diferenciar essa diferença nos instrumentos é exatamente porque esses instrumentos têm timbres diferentes. Então, o timbre aqui, ó, seria a opção que completaria de modo incorreto essa sentença, confirmando pra gente aqui o gabarito letra A. Fenômenos ondulatórios, olha aqui, ó. Nós temos... Analise as seguintes afirmações. Primeira, ondas mecânicas se propagam no vácuo. Errado. Ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar. Então a primeira sentença aqui, ó, vou colocar aqui, ó. A primeira é falsa. E a segunda, vamos ler. Ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. Correto. As ondas longitudinais vibram na mesma direção em que se propagam, como o som, por exemplo. Tá? Ondas transversais vibram perpendicularmente à direção em que se propagam. A terceira sentença, vamos fazer a leitura aqui, ó.
As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. Perfeito, porque as ondas eletromagnéticas são vibrações do próprio campo elétrico e magnético emitido, por exemplo, por uma carga elétrica acelerada, não necessitando de um meio material para conduzir essa vibração. E a última sentença aqui, ó, a quarta, as ondas sonoras são transversais. Errado. Ondas sonoras são longitudinais. Elas não se propagam no vácuo, mas não é por conta disso. Não é por ser transversal ou longitudinal, é porque elas são mecânicas, tá bom? Então, a número 4 tá bem errada. Aí ele quer o quê? Assinar a alternativa que contém todas as afirmações verdadeiras, a 2 e a 3. 2 e 3 confirma pra gente letra C como resposta correta. Um garoto mexendo nos pertences de seu pai, que é professor de física, encontra um papel quadriculado com essa figura aqui, ó. Suponha que a figura faça referência a uma onda periódica propagando-se da esquerda para a direita, considerando que no eixo das abscissas esteja representado o tempo. Então, aqui, ó, esse carinha aqui tá pra gente valores de tempo, tá bom? Em segundos, ok. Aí, ó, no eixo das ordenadas, a representação da amplitude. Então, isso aqui é como se fosse aquele Yzinho, sabe? Quantos centímetros, por exemplo, aí tá em metros. Quanto metro a onda está subindo, tá bom? Amplitude em metros, perfeito. E que o comprimento de onda seja de 8 metros. Então, ele já deu essa informação, lambda igual a 8 metros. Aí ele quer saber e que cada quadradinho tem área igual a 1. Perfeito. Se a velocidade de propagação em metros por segundo é igual a, eu sei que velocidade é igual a lambda sobre o período, por exemplo. Por que eu vou pensar no período? Porque eu vou pensar na quantidade de tempo necessária para que a onda dê uma voltinha inteira. Então, para ela sair daqui e chegar até aqui, ó, no eixo X, que representa o tempo, vai corresponder exatamente o período de oscilação. Então, eu tenho quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu período vale 8. Logo, a velocidade é lambda 8, que ele me deu, sobre o período 8. Isso vai dar 1 metro por segundo, tá bom? 1 metro por segundo. Cuidado, porque geralmente a gente tem esse perfil, mas o eixo X representa um comprimento. Aí você calcularia o comprimento de onda aqui. Só que nesse caso ele falou que o eixo X representa o tempo. Então esse intervalo aqui representa o período, ok? Confirmando a gente aqui, ó, gabarito letra B. Então, a questãozinha de qualidade fisiológica do som. Olha aqui, ó. Um adolescente de 12 anos, percebendo alterações na sua voz, comunicou à sua mãe uma situação observada com certa regularidade. O que ele relatou? Ó? Em determinados momentos, a voz dele parecia fina, é o que a gente chama de voz aguda, tá? Em outros momentos, a voz parecia grossa, tá vendo? A questão relatada pelo adolescente refere-se a qual qualidade do som? Bom, esse fino e grossa aqui que ele está se referindo à voz está relacionado a agudo, né? E a grave, fisicamente falando, grave. E isso aqui é a qualidade do som que está relacionado com a frequência. A frequência muda. E aí a gente muda de grave para agudo ou de agudo para grave. Isso é o que a gente chama de altura. A altura é a qualidade fisiológica do som que dá a gente, né, na verdade, a nossa capacidade de perceber a diferença entre grave e agudo. E a característica da onda que vai mudar essa altura é justamente a frequência, dando pra gente gabarito letra A. A qualidade do som que permite distinguir um som forte de um som fraco por meio da amplitude de vibração de uma fonte sonora definida como, bom, som forte e som fraco, força de um som, está relacionado ao que no popular a gente chama de volume, tá bom? E a intensidade é o fator físico que vai está diretamente conectado com isso, tá bom? Então, aumentar o volume e diminuir o volume é dar mais potência ou reduzir a potência do som. E a potência sobre a área é justamente a intensidade, confirmando aqui gabarito letra C. Quando um objeto real foi colocado perpendicular ao eixo principal do vértice de um espelho côncavo, tá vendo? A 20 centímetros dele, não observou formação de imagem própria.
Opa, então esse ponto aqui nada mais é do que o foco, onde a gente coloca o objeto diante do espelho, não se forma a imagem, ou seja, a imagem própria, ele está dando para a gente indiretamente ali ó, a distância focal. Então, focozinho, como o espelho é côncavo, esse foco é positivo, tá? 20 centímetros. Aí ele fala, decidiu então afastar o objeto a 40 centímetros do ponto inicial. Então, já estava a 20. Se eu afastei 40, eu coloquei o objeto agora numa nova posição, a 60 centímetros do espelho. E aí, o que ele pede para a gente, ó? Mas mantendo o objeto sobre o eixo e em frente à face refletora. Nesta nova situação, qual é o valor do aumento linear? O aumento linear é o P' sobre P, tá bom? Menos P' sobre P. Então, eu tenho que achar o P' aqui. Vamos usar a equação dos pontos conjugados, que diz que F é igual a quem? O produto pela soma, né? P' sobre P mais P'. Então, eu tenho que F vale 20, positivo, P 60, P' a gente quer, sobre 60 mais P'. Aqui, ó. Perfeito. E a gente vem para cá, ó, eu posso simplificar esse com esse, dá cortar, simplificar por 2, né? Então aqui ficaria 1 igual a 3 P' sobre 60 mais P'. Multiplicando ali em cima, a gente teria 60 mais P' igual a 3 P'. Esse cara passa para o outro lado diminuindo, vai ficar 2 P', né? 2 P' igual a 60. Então, a gente tem aqui, ó, que P' vale 30 centímetros. Ok. E o aumento linear? O aumento linear, deixa eu trocar a cor aqui, botar uma coloração branca para escrever nesse verde é melhor. Então, o aumento linear é dado por menos P' sobre P. Esse menos aqui é da própria expressão. Como a gente achou P' positivo, significa a imagem é real. E achar um aumento linear negativo significa que é invertida. Fechando a matéria bonitinho, que toda imagem real ela é invertida. Então vai ficar menos 30 sobre 60. Simplifico e divide aqui ó, por 3, vai ficar menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2, ou seja, a imagem é invertida e tem a metade do tamanho do objeto, confirmando ali, ó, qual o gabarito? Letra B. Já essa questão vai tratar aqui da refração da luz. Olha, um raio de luz monocromático incide segundo um ângulo de 60 graus, tá vendo ali? E aí, ó, com a normal, perfeita, um ângulo de incidência na primeira fase. Numa lâmina de face paralela que está imersa no ar e sobre uma mesa conforme a figura, perfeito. Sabe-se que o índice de refração do ar é igual a 1, o N do ar, 1, tá vendo? E que o raio, após se refratar na primeira face da lâmina, reflete na segunda, formando um ângulo de 60 graus com a superfície. Então, se aqui tem 60, esse ângulo aqui, ó, é de 30 graus. Como é uma reflexão, a lei da reflexão garante que a incidência é exatamente igual à reflexão. Se a reflexão é 30, é porque incidiu aqui com 30 também. E se você olhar esse ângulo e esse, eles são iguais porque eles são ângulos alternos internos. Então aqui, ó, também tem 30 graus. Qual é a pergunta? Assinale dentre as alternativas a seguir aquela que apresenta o valor do índice de refração do material. Bom, aí eu vou olhar para esse ponto aqui que é onde está ocorrendo a refração. N1, seno da incidência, tem que ser igual a N2, que é o material, tá vendo? A lâmina, vezes o seno da refração. N1 vale 1, que é o índice de refração do ar. O ângulo de incidência é 60, então o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. N da lâmina e o seno da refração, que é 30 graus aqui, ó, é meio. E aí a gente simplifica o 2 com 2, a gente conclui que o índice de refração da lâmina é igual a raiz de 3. Índice de refração é adimensional, não tem unidade, e a gente confirma aqui, ó, o gabarito letra B, moçada. Olhem essa questão, olha. Um aluno deseja projetar a imagem produzida de um objeto no anteparo colocado a uma distância de 30 centímetros. Então, o anteparo foi colocado a 30 centímetros de uma lente. Bom, tanto lente quanto os espelhos podem gerar imagens reais ou virtuais. Qual é o indicativo que a imagem é real? Quando ela precisar ser projetada em um anteparo, e é o caso. Ele precisa projetar. Daí eu já excluo, porque ele vai me perguntar que tipo de lente. Eu já vou excluir as lentes divergentes. Se fosse espelho, eu excluiria os espelhos
convexo, porque lente divergente e espelho convexo sempre geram imagens virtuais, e as imagens virtuais não precisam ser projetadas, ok? Então só pode ser A ou B. Então aqui, ó, a distância do anteparo até a lente é a distância da imagem até a lente. Então esse 30 centímetros é o pelinha. O objeto foi colocado a 60 centímetros da lente, ele quer saber qual é a lente. Ou seja, eu vou calcular o foco. O foco é o produto de P com pelinha sobre P mais pelinha. Isso quer dizer que eu tenho 60 vezes 30 sobre 60 mais 30. Então, em cima fica 60 vezes 30 e embaixo fica 90, tá certo? Simplifica aqui, aqui, ó, ainda dá para simplificar os 3 com 9, ok? Vai dar 1/3. Então, o foco é igual a 60 vezes 1 sobre 3, 20. 20 centímetros é a distância focal dessa lente, confirmando aqui, ó, que eu tenho que escolher a lente A, e a lente A é o gabarito letra A. Mais uma questãozinha aqui, ó. Essa vai tratar dos princípios da óptica geométrica. Olha aqui, ó. Considere um observador frente a 3 anteparos em um meio homogêneo e transparente. E aí eu sei que em um meio homogêneo e transparente, sabe, quando ele te dá essas duas condições aqui para o meio material, eu sei que a luz se propaga em linha reta. Tá bom? Além desse princípio, a ótica está estruturada em mais dois. O princípio da independência dos raios. O que acontece quando um raio de luz cruza com o outro? Nada. Cada um continua o seu caminho como se o outro não existisse. E o último é a reversibilidade. O caminho de ida é igualzinho ao caminho de volta. Em outras palavras, a trajetória percorrida pela luz não muda se você permutar a posição da fonte e do objeto. Por isso que a gente consegue se comunicar olhando no espelho uma pessoa. Se eu estou olhando uma pessoa pelo espelho, essa pessoa também está me vendo, ok? Porque o caminho de ida é exatamente igual ao caminho de volta. Só que para esse exercício especificamente, a gente vai levar em consideração a propagação retilínea, porque a ideia é a seguinte, ó, como esse cara consegue ver essa vela, ainda que tenha, tá vendo, esses 3 anteparos aqui na frente. No entanto, tem um furo que está colinear aqui, tá vendo, sobre a mesma linha. E a gente consegue perceber, por exemplo, que esse cara aqui, ó, emite luz para várias direções, ó. E um desses raios, por exemplo, ó, ele vai atingir os olhos desse rapaz porque ele segue esse caminho retilíneo, tá bom? Então, o que consegue fazer, né, com que ele enxergue essa vela acesa é a condição de que em um meio homogêneo e transparente a luz se propaga em linha reta, tá bom? Propagação retilínea da luz, letra C é o nosso gabarito. Já essa questão aqui, ó, vai falar da refração da luz, do índice de refração. Entenda o índice de refração como sendo uma resistência óptica. Faz uma analogia, por exemplo, com a resistência elétrica. Quanto maior for a resistência elétrica de um condutor, mais difícil é a passagem da corrente. Quanto maior for o índice de refração de um meio material, mais difícil é a passagem da luz e, portanto, mais lenta, menos veloz ela vai ser, tá bom? E você vai calcular o índice de refração através da relação e de C por V. Quem é C? É a velocidade da luz no vácuo. E quem é V é a velocidade da luz naquele meio material em questão. Aí olha só o que ele fala. Considerando que as velocidades de propagação da luz em 2 meios homogêneos são respectivamente iguais a quanto? Olha, 200 e 120 mil km por segundo. Determine o índice de refração relativo, tá vendo? Do primeiro em relação ao segundo. O que é o índice de refração? É o relativo do primeiro em relação ao segundo. É a diferença, na verdade, é a razão entre um e outro, tá bom? Então, como é que eu calcularia só o primeiro? Eu pegaria o C e dividiria por V1. Como é que eu calcularia só o segundo? Eu pegaria o C e dividiria por V2. Como eu quero a razão entre eles, eu faço a razão entre essas frações. O que vai me dar como resultado, ó, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Fica assim, ó. Tá vendo? O C vai embora. Então a razão de N1 por N2 é exatamente igual à razão entre V2, tá vendo? A razão inversa. V2 por V1. Ou seja, basta pegar a segunda velocidade, que é de 120 mil, e dividir pela primeira velocidade, que é de 200 mil. Dá para cancelar 4 zerinhos, tá vendo? Ficaria 12 por 20.
por 20. Se a gente simplificar aqui por 4, não é isso? Por 4, 12 por 4 vai dar 3 e 5 por 4 vai dar, perdão, 20 por 4 vai dar 5. E isso aqui vai dar 0,6, né? Porque divide por 5, pensa no dobro do valor, o dobro de 3 vai dar 6, volta uma casa. 0,6, gabarito, letra A. Ah, informação importante, índice de fração é uma grandeza adimensional, porque você vai dividir, tá vendo? Velocidade por velocidade. As unidades ali, ó, se cancelam. Já essa questão vai falar sobre associação de espelho plano, ó. Um dado comumente utilizado em jogos cujos números são faces, nas faces são representados pela quantidade de pontinhos pretos, é colocado em frente a dois espelhos planos que formam entre si 60 graus. Ok. Nesses espelhos é possível observar nitidamente as imagens de apenas uma das faces desse dado, sendo que a soma de todos os pontos pretos observados no espelho, ou seja, a quantidade de imagens referentes a essa face, totalizam 20 pontos. Portanto, qual é a face? Qual foi a face que está voltada para esses espelhos? Bom, primeiro tem que ver o quê? O número de imagens é dado por quê? 360 sobre alfa menos 1, onde alfa é o ângulo entre os espelhos. Então, ó, n igual a 360 sobre 60 graus menos 1, tá? Então, a gente tem que n é igual a quanto? Aqui vai dar 6 menos 1, 5. Então, eu tenho 5 imagens. Cada pontinho formaria 5 imagens. Como nós temos 20, basta dividir. Ó. 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, como eu tenho aquela parte assim, ó, com 4 pontinhos, essa parte voltada para os espelhos vão totalizar, tá vendo? Como cada pontinho vai gerar 5, cada pontinho desse gera 5, totalizando ali 20 imagens. Então, a face que está voltada para o espelho é a face que tem 4 pontinhos. Letra C é o nosso gabarito. Essa questão vai pedir para a gente analisar 3 sentenças e correlacionar ali, ó, com as lacunas abaixo, tá bom? E elas fazem referência aos princípios da ótica geométrica. Associe, também dá, tá? Associe corretamente os princípios da ótica com as suas respectivas definições, tá bom? Aí era ali. Primeira, princípio da propagação retilínea. Segundo, é o princípio da independência dos raios de luz. E o terceiro, princípio da reversibilidade do raio de luz. Olha só, num meio homogêneo, tá vendo? Só faltou o transparente aqui, tá? A luz se propaga em linha reta. Tá dada essa parada, né? Linha reta, propagação retilínea. Isso aqui corresponde à primeira sentença. Ali, ó, a trajetória ou caminho de um raio não depende do sentido de propagação. Reversibilidade, o caminho de ida é exatamente igual ao caminho de volta. Aqui ficaria a terceira, tá bom? E aí já fechou, só sobra a segunda para cá, obviamente, que diz o quê? Os raios de luz se propagam de forma independente dos demais, ou seja, independência dos raios. 1, 3 e 2. 1, 3 e 2, letra D, gabaritozinho dessa questão. Essa questão aqui, ó, a tirinha abaixo utiliza um fenômeno físico para a construção da piada. Qual fenômeno é esse? Então você tem peixinhos aqui, tá vendo um aquário relativamente pequeno, observando um outro aquário com castelo e tudo mais. Aí um deles fala, não se iluda, você sabe que a água funciona como uma lente de aumento, ou seja, as coisas iriam ser vistas de maneira ampliada, né? Então não é bem aquilo que a gente está vendo. Bom, o fato de a gente observar objetos dentro da água é a capacidade da luz sensibilizar nossos olhos vindo lá de dentro. E aí, esse fenômeno está relacionado com o quê? Qual é o fenômeno que está associado à capacidade que a luz tem de passar de um meio para outro? Nesse caso, da água para o ar e atingir a nossa retina. A capacidade que a luz tem de passar de um meio para o outro, alterando a sua velocidade, é o que a gente chama de refração, confirmando aqui, ó, letra B, nosso gabarito. Essa questão é uma ilustração do princípio da propagação retilínea da luz, que só funciona quando o meio é homogêneo e transparente. Aí ele fala assim, ó, um aluno da escola de especialista em aeronáutica que participaria de uma instrução de rapel ficou impressionado com a altura da torre para treinamento. Para tentar estimar a altura da torre, fincou uma haste
perpendicular ao solo, deixando-a com 1 metro de altura. Observou a sombra tinha 2 metros. Ó, quer dizer, a sombra é de 2 para 1, tá vendo? Então, naturalmente, se aqui vai ter 30, essa torre tem 15, tá vendo? Pela proporcionalidade. Tá vendo? Então, tá vendo? Se a sombra da haste é o dobro da sua altura, a sombra do prédio também é o dobro da sua altura. Tá? Mas, enfim, se a gente não tem essa percepção, usa aqui a semelhança de triângulo. X está para 30, assim como 1, tá vendo que é a altura, está para 2, ó. Se você passar esse cara aqui para cá multiplicando, vai ficar x igual a 30 vezes 1, tudo isso sobre 2. X é igual a 30 por 2, 15, tá vendo? 15 metros, confirmando aqui, olha, letra B como gabarito. O vidro tem índice de refração absoluta igual a quanto? 1,5, sendo a velocidade da luz no ar e no vácuo aproximadamente igual a quanto? 3 vezes 10 elevado a 8. Pode-se calcular, né, a velocidade do vidro e achar um valor igual a quanto? Bom, índice de refração é uma medida da resistência óptica, é o quanto o cara fica lento em comparação com que ele se propagava, com que essa luz, né, se propagava lá no vácuo. E aqui ele diz que o índice de refração do vidro é 1,5. A propagação da luz no ar ou no vácuo tem uma velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8. E eu quero saber com isso quanto vale a velocidade nesse vidro. Aí a velocidade aqui sobe, 1,5 desce. Aqui daria 3, 10 elevado a 8, dividido por 1,5. 3 por 1,5 é igual a 2, tá bom? 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ou 2, né, se a gente tirar de metro e passar para quilômetro, 2 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Isso confirma pra gente qual gabarito? 2, 10 a quinta quilômetros por segundo seria a letra B. Em metros por segundo deveria ser 10 elevado a 8, ok? Cuidado com esse finalzinho aí para não marcar a questão errada. E a gente finaliza essa revisão de Física 2 com essa questãozinha aqui, ó, de lente bem bacana, ó. Uma lente de vidro convergente, então o foco é positivo, tem uma distância focal de 3 milímetros. Então eu já vou anotar assim, ó, deixar meus dados aqui, ó. O foco é positivo e vale 3 milímetros, tá bom? 3 milímetros. Isso aqui é 3 vezes 10 elevado a menos 3, não é isso? Metro, tá bom. Aí, ó, um objeto é colocado a 3 metros dessa lente, então P vale 3 metros, ó, 3 metros, tá bom? Se você quiser passar tudo para milímetro, vamos ver, ele quer que conjuga uma imagem através dessa lente. Nesse caso, ele quer saber qual é o módulo do aumento linear. O aumento linear vale quanto? Em módulo, ok. Para eu achar o aumento linear, eu preciso achar o P', tá? E eu vou trabalhar na mesma unidade, tá ok? Então aqui ficaria 3 vezes 10 a menos 3 do metro. Ou se tu preferir, isso aqui ficaria 3.000 milímetros, tá bom? Tanto faz de verdade, tá? Então vamos lá. Foco é igual a P vezes P' sobre P mais P'. Eu vou preferir trabalhar com um valor grandão, tá? Vou passar de metro para milímetro, tá ok? Então vamos lá. O foco vale 3 milímetros, P' 3.000, tá vendo? P' não, P. P' eu quero saber. Sobre 3.000 mais P. Perfeito. E aí eu posso simplificar aqui, ó. Tá vendo? Por 3, então vai dar 1 igual a quem? 1.000 P' sobre 3.000 mais P', tá bom? Esqueci esse linha aqui. E aí, o que a gente tem ali, ó? 1 vezes 3.000, 1 vezes P'. Então a gente vai ter ali, ó. A gente tem 3.000 mais P' igual a 1.000 P', tá vendo? Se eu passar esse P' para o outro lado, eu vou ter 1.000 menos P', 999. Caramba, eu não vou trabalhar com esse valor, até porque ele pede aproximadamente, tá vendo? Então ficaria assim, ó, 3.000 igual a quem, ó? 1.000 P' menos 1 P'. Isso aqui dá 999, se você quiser trabalhar, ó, 999 P' igual a quanto? Igual a 3.000. Perfeito. E aí quem é P'? P' seria 3.000 dividido por
999, tá vendo? Eu vou fazer isso aqui é aproximadamente, tá vendo? 3.000 dividido por 1.000, ou seja, aproximadamente 3, ok? Sem preocupação alguma na vida. E aí, agora ele quer o aumento linear. O aumento linear é igual a quem? O aumento linear é menos P' sobre P, ou seja, 3 dividido por quanto? O P. Em módulo, né? Vamos deixar esse menos ali. O 3 dividido por 3.000. Aproximadamente. Isso aqui vai dar 1 sobre 1.000. Então, o aumento linear é igual a menos 3. Embaixo, 3 que multiplica 10 a 3. Tá vendo? Aí esse cara aqui corta com esse. Então, o aumento linear tá igual a quanto ali, ó? Menos 1 sobre 10 ao cubo. Esse cara sobe ficando negativo. Então, o aumento linear é menos 1 vezes 10 a menos 3, tá bom? Em módulo é só ignorar o sinal do aumento linear, então o módulo dele é 1, 10 a menos 3 aproximadamente. Isso confirma pra gente qual gabarito, meus queridos? Isso confirma pra gente o gabarito letra D, tá bom? Então, espero que você tenha curtido. Agora faça aí a sua revisão e ó, boa prova, galera!